Catherine Parr não teve paz nem depois da morte. Encontraram o corpo dela perfeito após 234 anos. Os olhos ainda estavam lá, a pele ainda tinha cor e por um instante pareceu que a rainha só estava dormindo. E aí o ar entrou e em 10 anos de visita, a curiosidade por a falta de vergonha na cara fez com que esse corpo perfeito virasse pó, seu cabelo arrancado de souvenir e um grupo de homens bêbados enterrando ela de cabeça para baixo. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje eu vou te mostrar o trágico destino da Catherine Parr, a última rainha do Henrique VIII, que sobreviveu a ele, mas não conseguiu que seu corpo descansasse em paz. A Catherine Parr já tinha enterrado 2 maridos mais velhos antes de se casar com Henrique VIII em 1543, virando a 6ª e última esposa dele, a que sobreviveu, a que cuidou dele nos últimos anos de vida, cheios de doença e mau humor, e a que se envolveu com inteligência política rara na educação dos 3 filhos dele. Quando Henrique morreu em janeiro de 1547, a Catherine finalmente tinha, pela primeira vez na vida adulta, a chance de escolher o próprio marido por amor, não por arranjo de família, nem por conveniência de coroa. E ela escolheu rápido, casou em segredo com Thomas Seymour, irmão da falecida Jane Seymour, e tio do novo rei menino, Eduardo VI, por volta de abril ou maio de 1547. Poucos meses depois da morte do Henrique, em um casamento rápido o suficiente para causar o mesmo tipo de fofoca de corredor que a gente já viu em outros roteiros desse canal. Em dezembro daquele ano, aos 35 anos, ela engravidou pela primeira vez na vida, depois de 3 casamentos anteriores sem filho nenhum. Em junho de 1548, já grávida e querendo fugir da peste que rondava Londres, ela se mudou para Studley Castle, em Gloucestershire. E lá deu à luz a uma menina, Maria, em 30 de agosto de 1548. O parto pareceu tranquilo, o bebê parecia saudável, mas dias depois a Catherine desenvolveu febre alta. Morreu na madrugada de 5 de setembro de 1548, entre 2 e 3 da manhã, aos 36 anos, provavelmente de febre puerperal. A mesma infecção pós-parto que matou a Jane Seymour anos antes, numa época em que ninguém entendia direito o motivo de mãos sujas de médico transmitirem infecção letal para uma mulher recém-parida. E existe um detalhe perturbador do próprio leito de morte, que foi registrado pela amiga dela, Lady Elizabeth Trife. A Catherine, já delirando de febre, disse que não estava sendo bem cuidada, que quem estava ao redor dela não se importava e ainda ria da dor dela. E chegou a dizer para o próprio marido que ele tinha dado a ela muitas provocações cruéis. E aí surgiram rumores de que ela tivesse sido envenenada. Mas calma, a Lady Truff não gostava do Thomas Seymour, e quem gostava? E deu esse depoimento já com ele preso e acusado de traição, o que pode ter enviesado a lembrança dela. Biógrafas sérias como a Susan James e a Linda Porter apontam febre puerperal como a causa mais provável, provavelmente transmitida pelo próprio médico da rainha, sem qualquer noção de higiene básica para os padrões modernos. O Thomas Seymour, então, foi preso e executado por traição meses depois, em março de 1549. Eu posso refazer o vídeo sobre ele. Não foi por conspiração política, não por envolvimento na morte da esposa. A filha, Maria Seymour, foi entregue para ser criada por uma outra nobre. Simplesmente desapareceu dos registros históricos por volta dos 2 anos de idade, provavelmente morta ainda criança. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, sobre o desaparecimento dessa menina. Também posso refazer se vocês quiserem. A Catherine foi sepultada 2 dias depois da morte, em 7 de setembro de 1548, na capela de St. Mary, dentro dos próprios jardins de Studley Castle. E esse detalhe merece destaque. Foi o primeiro funeral protestante conduzido inteiramente em inglês por uma rainha da Inglaterra. O marco religioso e não só pessoal, com a Lady Jane Grey como principal enlutada. E o próprio Miles Coverdale, tradutor da Bíblia protestante importante, pregando o sermão. Ela descansava ali, na capela do castelo que tinha sido o lar dela nos últimos meses de vida. Até aí, ok. Mas é claro que eu não ia trazer uma historinha de boa para vocês, né?
Menos de 100 anos depois do sepultamento, a capela começou a virar ruína, e o motivo foi a Guerra Civil Inglesa. O Studley Castle era a favor do rei Charles I contra o parlamento no período prévio à decapitação do rei e proclamação da República. Inclusive serviu de refúgio real e quartel-general militar durante o conflito. Em janeiro de 1643, forças parlamentares sitiaram e tomaram o castelo depois de 3 dias de combate. Existe relato de soldados profanando a própria capela, usando parte dela como estábulo. Em 1644, o castelo foi retomado, perdido de novo, bombardeado, e até hoje dá para ver marcas de balas de canhão em uma das torres. Em 1649, o próprio parlamento ordenou que o Studley fosse Stringled, termo técnico da época que significa danificar deliberadamente uma fortificação para ela nunca mais servir militarmente contra o novo governo. O teto da capela então foi demolido de propósito e o local onde a Catherine Parr estava sepultada ficou exposto ao tempo, esquecido por praticamente 200 anos. Foi só com o movimento romântico do século XVIII, quando ruínas antigas viraram atrações turísticas chique para gente culta visitar e se emocionar, que o Studley Castle começou a atrair visitantes de novo. Em maio de 1782, um grupo de mulheres visitando as ruínas suspeitou de que um bloco grande de alabastro na parede norte pudesse ser parte de algum monumento esquecido. Contrataram trabalhadores locais para cavarem embaixo e a cerca de 60 centímetros de profundidade encontraram um caixão de chumbo, identificável por uma inscrição gravada. E aí vem o momento mais cinematográfico dessa história inteira, quando abriram o caixão e cortaram os panos que cobriam o rosto. Por um instante, os traços da rainha, incluindo os próprios olhos, que estavam abertos, ficaram visíveis, em estado quase perfeito de preservação. Então o ar tocou o corpo e a decomposição, que tinha sido suspensa por 2 séculos e meio dentro daquele chumbo selado, começou instantaneamente diante dos olhos de quem estava vendo. Os traços escureceram, mudaram de cor, e as mulheres, apavoradas com o que estavam testemunhando, mandaram jogar a terra de volta em cima do caixão às pressas. Só que enterrar de volta não resolveu nada, porque agora todo mundo sabia onde a rainha estava, e a curiosidade tinha sido despertada demais para ser esquecida de novo. Ainda naquele mesmo verão de 1782, o arrendatário do terreno, um homem chamado John Lucas, desenterrou o caixão por conta própria, simplesmente porque ele quis. Encontrou o corpo inteiro ainda envolto em várias camadas de linho encerado, incorrupto, apesar dos mais de 230 anos debaixo da terra. Fez um corte no pano sobre os braços e a carne, segundo o próprio relato dele, ainda estava branca e úmida. E ele não resistiu. Cortou mechas do cabelo dela, pedaço do vestido do sepultamento e arrancou um dente da própria boca da rainha morta. Tudo isso como um souvenir pessoal. E calma que piora. Foi só o começo de uma sequência de invasões que se repetiu ano após ano. Em 1783, o caixão foi reaberto de novo, dessa vez pelo administrador do novo dono do castelo. O corpo, já sem a proteção original, tinha começado a apodrecer de verdade, com aquele cheiro insuportável registrado por quem estava presente. Em 1784, segundo a historiadora vitoriana Agnes Strickland, os restos reais chegaram a ser retirados inteiramente e jogados sobre um monte de lixo, expostos à vista pública de qualquer curioso que passasse por ali. Uma testemunha da época descreveu ainda roupas de sepultamento ricas, sapatos de pé pequeno e delicado e cabelo longo e dourado, sinais que mesmo em decomposição avançada ainda dava para imaginar a mulher que ela tinha sido. Em outubro de 1786, um reverendo chamado Treadley Nash foi até lá com 2 antiquários fazer um exame mais formal. Encontrou o rosto já totalmente decomposto, os dentes soltos dentro do crânio e só teve coragem de desembrulhar uma das mãos, já escurecida. Registrou até a altura provável dela pelo comprimento do próprio chumbo do caixão, em torno de 1,60 m, a mulher de estatura baixa para os padrões da época. E lamentou por escrito a falta de respeito completa, mencionando explicitamente os coelhos que estavam escavando ao redor do próprio corpo real. E chega o ano mais chocante de todos, 1792. O arrendatário da terra, sem cerimônia nenhuma, permitiu que um grupo de homens completamente bêbados cavasse mais uma vez para satisfazer a própria curiosidade. E aqui eu preciso te avisar, os detalhes mais extremos que circulam sobre essa noite específica, tipo decapitação com pá,
barra de ferro enfiada no corpo repetidas vezes vem de uma tradição popular ampliada ao longo dos séculos seguintes, não de um registro contemporâneo firme. Então, a gente tem que tratar como um exagero possível, não como fato cravado. E o que está bem documentado é isso: eles maltrataram o corpo, arrancaram mais cabelo e estavam tão embriagados que na hora de enterrar de volta, colocaram o caixão de cabeça para baixo dentro da própria cova. A última rainha de Henrique VIII, sepultada de ponta cabeça por um grupo de bêbados curiosos demais para respeitar um cadáver real. Depois do episódio grotesco de 1792, o túmulo ficou intocado por mais algumas décadas, virando de novo curiosidade esquecida dentro de ruína abandonada. Só em 1817 é que alguém voltou a mexer nisso de forma organizada. O reverendo John Lattes, paróculo responsável pela própria capela de Sudley, estava fazendo reparo no lugar e resolveu localizar os restos de vez, ajudado por um antiquário local chamado Edmundo Browne. Encontraram o caixão exatamente como os bêbados de 1792 tinham deixado, de cabeça para baixo, dentro de uma cova murada, cheio de raiz de era que tinha crescido lá dentro ao longo dos anos, formando o que Browne descreveu poeticamente como uma espécie de coroa verde ao redor do próprio crânio. Restava a essa altura então só o esqueleto, alguns pedaços de pano e um pouco de cabelo. Moveram os restos para dentro de um cofre de prata da própria família, dona do castelo da época, onde ficaram finalmente guardados, protegidos de curiosos, por mais algumas décadas. Em 1837, dois irmãos ricos, fabricantes de luvas, compraram o Sudley Castle e começaram um projeto de restauração ambicioso para o castelo inteiro. E entre 1854 e 1863, a própria capela de St. Mary foi reconstruída sob direção de um arquiteto de peso, Sir George Gilbert Scott, o mesmo responsável depois pelo memorial do Príncipe Albert, pela estacação de trem em St. Pancras, em Londres, hoje ícone arquitetônico da cidade. E aí, em 1861, finalmente, os restos da Catherine Parr, já reduzidos com um pouco de pó castanho, segundo o próprio registro da época, foram recolhidos com cuidado que faltou nos 79 anos anteriores e colocados definitivamente dentro do túmulo novo, projetado especificadamente para ela. O Scott desenhou um monumento neogótico elaborado com dossel no estilo medieval e os brasões dos 4 maridos que a Catherine teve ao longo da vida, esculpidos na própria escultura. Um escultor chamado John Breene Philip, que também tinha trabalhado no Albert Memorial, esculpiu uma efígie de mármore branco em tamanho natural, colocada sobre o túmulo pouco depois. Lindo! E aqui um detalhe que eu acho bonito para fechar essa parte: a Catherine Parr é a única das 6 esposas do Henrique VIII que tem efígie funerária própria, representando a imagem dela. Hoje a Capela de St. Mary é um edifício histórico protegido, de grau mais alto possível na Inglaterra, restaurada, cuidada, aberta para visitação respeitosa em vez de escavação bêbada. Existem até relíquias físicas em exposição do próprio cabelo, as mechas e o dente, que sobreviveram daquela onda inicial de curiosidade descontrolada do século XVIII. E em janeiro de 2008, uma dessas mechas de cabelo foi a leilão na Casa Bohams, em Londres, vendida por 2.160 libras para um comprador que, coincidência ou não, morava numa propriedade que já tinha pertencido à própria Catherine séculos antes. A porta-voz da leiloeira declarou na época que a procedência tinha sido checada e que acreditavam ser mesmo o cabelo dela, mesmo sem teste de DNA confirmando. Enfim, a Catherine Parr sobreviveu ao casamento mais perigoso da história inglesa, escapou de ser a 6ª esposa, né? Na verdade a 3ª decapitada ou ser descartada, teve a rara sorte de casar por amor no fim da vida e ainda assim passou mais tempo sendo desenterrada, exposta, profanada, depois de morta, do que jamais foi celebrada em vida como rainha. A ironia mais amarga: ela sobreviveu ao Henrique VIII, o rei que decapitou 2 esposas e maltratou praticamente todas as outras, e só encontrou descanso definitivo 213 anos depois da própria morte, graças a um arquiteto vitoriano que trabalhou com mais cuidado do que qualquer pessoa tinha feito até então. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.